Odisseia é um grande épico, como estão falando, assim como Lawrence da Arábia. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop. Eu já digo pra você que esse vídeo tem spoilers. Dado o recado, vamos começar com os dois pés na porta, porque estão tentando enganar você. Sim! Por mais que eu goste de Odisseia, ele não se compara como um épico como Lawrence da Arábia. E não é porque eu não quero, é porque não é, pessoal. E eu vou dizer pra vocês aqui nesse vídeo e vou explicar coisas que deveriam estar sendo faladas sobre o filme, que levantaria a bola dele, mas as pessoas preferem comparar ele com Lawrence da Arábia, um filme que eu vou dizer pra vocês quase ninguém assistiu, mas muita gente sabe que tá nesse grande panteão dos épicos, só pra você se sentir inteligente e como se você tivesse visto realmente um épico genial. E Odisseia não é um épico original. Eu posso dizer que ele é um épico, sim, porque no mundo que a gente vive, a gente não tem tantos épicos sendo produzidos aí, tá? Ele é melhor pra mim que o Novo Gladiador? É muito melhor. É muito grande até, muito maior como filme. Mas ele não é um grande épico como Lawrence da Arábia, como Ben-Hur. Não é. Para com isso. Os filmes do Nolan têm esse problema por causa do público. Ou ele é muito difícil e quem assiste entende, é muito inteligente, e agora querem transformar ele num grande épico que as pessoas, a grande maioria das pessoas, nunca viram Lawrence da Arábia ou Ben-Hur, e eu nunca assisti Ben-Hur todo, só cenas, e aí as pessoas precisam se sentir grandes, inteligentes, cinéfilas, e aí, olha, eu não assisti o Lawrence da Arábia, mas eu sei que Odisseia é tão grande quanto ele. Olha como eu sou especial. E não é isso, tá? E o filme passa por esse problema porque tanto a Odisseia como a Ilíada, como Romeu e Julieta, são filmes que permeiam a cultura pop. E muita gente também não leu essas obras, com essas adaptações, releituras, entre outras coisas. E aí quando vai assistir Odisseia, fica com muito mais perguntas do que com respostas. Eu mesmo passei por isso. Eu nunca li a Odisseia do Homero. É um livro que eu considero difícil de ler. Eu tenho ele aqui em casa. Eu até me empolguei de tentar ler ele, mas eu sempre me acovardo, porque sei que é uma leitura muito mais complexa. Então você acaba conhecendo as coisas em volta. Inclusive esse vídeo aqui que eu tenho no canal falando do clássico filme Odisseia que passava no SBT. Então, acaba que as pessoas ficam para mim com mais dúvidas do que com respostas, porque é uma obra complexa e eu acredito que a galera não conhece o texto integral desta obra. Então vamos lá. Na trama nós vamos encontrar o Odisseu, que é interpretado pelo Matt Damon, que depois de participar da Guerra de Troia, tenta voltar para casa, mas acaba se acovardando para voltar para casa. Em contrapartida, sua esposa Penélope, interpretada por Anna Hathaway, e seu filho, interpretado pelo Tom Holland, tentam ali administrar os novos pretendentes de sua mãe, porque ela tem que casar com um novo homem para assumir o trono de Ítaca. E aí ela vai enganando eles até ganhar um tempo de descobrir se o Odisseu tá vivo ou não. O elenco tá muito bem do filme, algumas cenas são geniais no sentido de você ver, cara, o maluco botou um barco desse dentro do mar e gravou com uma câmera gigante do IMAX. Tem cenas bem interessantes no filme. Mas o meu camarada Luca Leal, que tem crítica, eu vou botar o link dele aqui, me jogou uma luz de uma coisa que é muito verdade. Nolan tem um brinquedo sensacional nas mãos, é o primeiro filme totalmente rodado em IMAX, ele faz alguns planos com profundidade interessantes, como os dos barcos no meio do mar, mas a grande parte do filme é ele filmando muito próximo dos atores. E aí você não vê a magnitude daquele cenário que foi montado. E isso é uma bola fora. Ai, como é parecido com Lawrence da Arábia. Veja Lawrence da Arábia e veja os planos que tem, gigantes, no meio do deserto. E aí você vai me comparar com Odisseia? Não, por favor, não faça isso. Então, você vai ter um filme que é interessante, é um épico, mas não entra num panteão dos épicos. O que eu acho interessante em A Odisseia é a mensagem por detrás, que eu até então não acho que ninguém está comentando sobre isso, que eu vou explicar para vocês aqui. A primeira delas é como o Odisseu é um cara inteligente. Como é que ele entra na Guerra de Troia? É uma coisa que eu parei para pensar que eu não sabia o porquê. E aí eu fui pesquisar. Temos o juramento de Tindaro, que é o pai adotivo de Helena. E aí quando ele... Eu tô resumindo bem rápido aqui.
Quando ele oferece a mão da Helena a casamento, e ela é conhecida como a mulher mais linda do mundo, vários pretendentes aparecem. E aí começa uma confusão, inclusive o próprio Odisseu. E aí o que acaba acontecendo? O Odisseu pula fora dessa competição e dá uma ideia para o rei Tindaro do seguinte: olha só, vamos fazer aqui uma regra. Quem a Helena escolher, o pessoal que não foi escolhido vai proteger o homem que ela escolher. Porque alguém pode vir tentar matá-lo, fazer alguma coisa. E aí o Tindaro faz isso, os caras aceitam e ela escolhe Menelau, irmão de Agamenon. Então ela vira a Helena de Troia junto com Menelau e Agamenon casa com a outra filha de Tindaro. Quando Paris pega a Helena e leva ela para Troia, eles estão sob esse juramento, inclusive Odisseu. Então o que Nolan apresenta ali é uma outra coisa. E é por isso que eles vão à guerra de Troia e são obrigados a ir. E entra a questão que eles citam muito no filme da lei de Zeus. Eles vão toda hora falar isso, que são respeitar a hospitalidade, cumprimento do juramento, justiça, respeito aos deuses. Essa lei não está dessa forma, olha, está escrita. Não, ela é mencionada dessas formas, como eu estou falando para vocês. Então você vai ver esses elementos espalhados pelo filme e eu acho bem interessante. E o Nolan acaba fazendo uma coisa que é legal, que ele traz uma adaptação livre. Ele trabalha com os elementos que estão no poema grego e dá a sua roupagem. O que eu acho interessante, ele não se prende a fazer mais um filme igual a tantos outros. E isso, para mim, é um ponto em cheio. Mas o ponto em cheio, para mim, do filme são as explicações que eu quero falar com vocês. Que eu vou começar pelo povo do mar. Eles falam muito do povo no mar no filme. Né? À toa que eles chegam num local e a galera da cidade põe fogo nas coisas. E eles falam: por que vocês fizeram isso? A gente veio em paz. Porque a gente achou que vocês fossem um povo do mar. No início do filme, eu fiquei pensando se o povo no mar não eram os persas. Só que no final do filme, o Odisseu vai confidencializar que ele acredita que, na verdade, o povo do mar são eles mesmos. E aí eu começo a fazer uma conjuntura do Nolan, tá falando assim: olha, sabe quem às vezes se vê como o herói e não é o herói, na verdade ele é o vilão? Pensa no filme Eu Sou a Lenda, seja do Will Smith, seja com o Vincent Price, o Charlton Heston. Ele é o único cara humano que quer impor as coisas dele, mata aqueles vampiros. Não é à toa que eles contam histórias de terror com ele sendo o vilão. Os Estados Unidos fazem exatamente isso. Eles querem levar a liberdade, a justiça, o jeito norte-americano de se viver, mas só levam para os países que eles prometem isso: guerra, desordem, guerra civil. Eles se vendem como os mocinhos, mas na verdade eles são os terroristas, eles são os vilões, eles são os malvados. Eu acho essa visão muito interessante do filme. O que me leva a crer que esse filme da Odisseia do Nolan, ele é um filme anti-guerra. Porque enquanto no poema o Odisseu ele é um náufrago que está tentando voltar para casa, Odisseu de Matt Damon, do filme, ele é um cara covarde. Em que sentido? Ele não consegue segurar o fardo de ser o único que sobreviveu. Ele não quer voltar para casa por essa vergonha. Ele fala no filme que ele, por ser um cara inteligente, ele fez aquele cavalo e ele levou a destruição para Troia. Não é à toa que ele tá comendo a planta para esquecer disso quando tá com a personagem da Charlize Theron. A Lotus. A Lotus dá o simbolismo do esquecimento ali. Ele tem vergonha de voltar para casa por causa disso. Ele é o drama do herói que não aguenta o fardo, porque ele sabe que errou, ele sabe que ele matou. Então ele acaba sendo para mim um filme anti-guerra, o que me faz lembrar o filme anterior do Christopher Nolan, Oppenheimer. Tanto Oppenheimer como Odisseu são homens inteligentes que criam uma coisa que traz a destruição. E isso para mim é sensacional. Esse espelho que tem os dois personagens.
Odisseu tem a ideia do cavalo de Troia para adentrar nos muros impenetráveis de Troia. Oppenheimer cria uma bomba que é lançada nas duas cidades japonesas, né? Qual é a diferença prima entre Hiroshima e Nagasaki? 3 dias. 3 é um número primo. E aí explode aquelas cidades, e aí ele fala, eu me tornei a própria morte, é o homem que se arrepende do que fez. Não é à toa que eu acho interessante a visão que ele dá para os deuses nesse filme, porque a Zendaya, e é mostrado pra gente, parece que ela é uma cidadã de Troia que é assassinada na frente de Odisseu. E aí ele personifica ela como Atena, que está ali lembrando a ele as coisas que ele fez na guerra. Eu acho isso sensacional. Assim como eu acho sensacional a armadura de Agamenon, que é um homem imponente. Só que quando você escuta a voz dele, não condiz com essa imponência que ele passa com a armadura. E aí o que é mais interessante, que me faz lembrar do Anderson Silva. Quando você vê o Anderson Silva naquele octógono fazendo o que ele faz, e aí quando ele abre a boca ele fala, e aí, beleza? Eu sou irmão do Jorel. É engraçado, né? Ele não transparece ter aquela voz igual a Agamenon, que quando tira a armadura também não parece ser tão grande para suportar aquela armadura, e você vê espaços vazios. Aquela armadura, ela é só uma performance. É um homem que é tão fraco. É um homem que tem que performar uma grandiosidade que não tem. Depende dos outros, como Aquiles, que não aparece no filme, Ajax e o próprio Odisseu, para conseguir fazer aquela guerra. Em nome do seu irmão, devido ao juramento de Tindaro. Que não é citado no filme, obviamente. É interessantíssimo isso. Do mesma forma que Circe transforma a tripulação de Odisseu em porcos. E quando faz eles voltarem, fala, usem os seus disfarces, porque eles sempre foram porcos. Odisseia é um filme que tem essa camada, ele deveria ser louvado, admirado por isso tudo que eu tô falando. E não porque, oh meu Deus, como ele é parecido com Lawrence da Arábia. Não caiam nessa armadilha. Odisseia é interessante por causa dessas questões anti-guerra, ver como a inteligência pode ser perigosa, como a gente tem que honrar os nossos juramentos. É sensacional por causa disso. Então, acho que é isso que eu queria conversar com vocês, pessoal. Eu acredito que Odisseia vale o seu ingresso. Se você tá vendo esse vídeo antes de assistir o filme, vai assistir e vê se você concorda comigo. Se você tá vindo agora e não quis levar spoiler, reflete sobre isso que eu falei aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Demais é isso, pessoal. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, dar um hype. Não se esquece que aqui no Papo no Ar a gente fala sobre crítica de filme, mercado editorial de quadrinho de mangá, streaming, entre qualquer outra divagação. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.